Então, assim, hoje foi um dia muito difícil, mediante tanta coisa que está acontecendo aqui em Portugal, né? Envolvendo aí os brasileiros, que a gente tem que falar sobre essa matéria. Ouçam primeiro essa matéria. Olha só. Brasileiros deixam Portugal. Não investimos onde nosso dinheiro não é cidadão. Por Herbert Neri, Leandro Siqueira e Cíntia Moreira chegaram a Portugal há 5 anos com um plano claro: usar a experiência no setor hoteleiro brasileiro para investir na Europa. Para entenderem o mercado com mais clareza, fizeram cursos profissionalizantes de gestão hoteleira em solo português, estudaram o modelo de negócio no padrão europeu e separaram, inicialmente, 40 mil euros para começar a investir na região de Aveiro. Agora, fazem o caminho inverso, voltam ao Brasil e desistem de seguir investindo em Portugal. Quando desembarcaram em 2020, o cenário era outro. O que nos motivou era alcançar um mercado consumidor diferente, lembra Leandro, citando o câmbio favorável e a promessa de ganhar em uma moeda mais forte. Na época, não estava na casa dos R$6 para €1, então com menos reais a gente comprava mais euros, acrescenta. Havia ainda a expectativa de regularização rápida. A documentação era mais ágil, o governo cumpria mais os prazos. Hoje, não está mais assim. O caso se encaixa em um movimento que ganhou força no último ano. Dados da Organização Internacional para as Migrações, OIM, mostram que o número de brasileiros que retornaram ao Brasil com apoio do Programa de Retorno Voluntário passou de 149 em 2024 para 289 em 2025, praticamente o dobro. Considerando todas as nacionalidades, os retornos assistidos saltaram de 161 para 348 no mesmo período. Já a Polícia de Segurança Pública, PSP, informou que desde agosto de 2025, mais de 1.000 imigrantes deixaram Portugal pelo Programa de Retorno Voluntário, a maioria de nacionalidade brasileira. Chefe do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, o embaixador Alessandro Candeias afirmou à imprensa que cresceu de forma clara o número de brasileiros que procuram o órgão dizendo querer cruzar o Atlântico de volta. Portugal abriga a segunda maior comunidade brasileira fora do Brasil. São quase 600 mil cidadãos. Entre as razões que levam parte dela a repensar a permanência, segundo reportagens do Público Brasil, estão a demora na documentação, os aluguéis caros, os salários baixos, o excesso de burocracia e o avanço da extrema-direita. A Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a IMA, realizou entre setembro de 2024 e dezembro de 2025 uma força-tarefa para reduzir os processos pendentes de autorização de residência. Ainda assim, segundo a Ordem dos Advogados, cerca de 200 mil processos correm na Justiça contra a agência, cuja análise é comparada a uma loteria pelos advogados. O ambiente também ficou menos acolhedor. Em 2025, Portugal notificou 23.134 imigrantes para deixarem o país de forma voluntária, alta de 5.080 em relação a 2024, segundo o relatório anual de segurança interna. Os brasileiros lideraram as recusas de entrada nos aeroportos e as fiscalizações cresceram em setores como hotelaria, restaurantes, construção civil e agricultura. Um limbo jurídico. A palavra que Leandro mais repete é limbo, ao se referir aos motivos que o levaram a retornar para o Brasil. Não estamos nem no céu com a cidadania e nem no inferno na ilegalidade, mas estamos ali no limbo, no meio do caminho, diz. A documentação emitida pelo próprio Estado português afirma, nem sempre é reconhecida pelas autoridades. Ora o nosso documento é válido, ora não é válido. Ora uma autoridade olha para o nosso documento emitido pelo próprio Estado e não reconhece aquilo. Então você não tem uma cidadania plena, afirma. Embora tenham entrado em Portugal com visto e perfil de investidores, Leandro e Cíntia esperaram quase 2 anos pela autorização de residência, a mesma demora enfrentada por quem tenta se regularizar sem visto. Estamos enfrentando dificuldades como qualquer outro cidadão que veio sem visto e está tentando se legalizar. Estamos todos numa fila comum, frisa Leandro. Para ele, sem previsibilidade não há investimento. Qualquer empresário quer segurança jurídica e previsibilidade de ganhos, assinala. Segundo os empreendedores, o temor concreto é ver o capital preso em imóveis enquanto o status migratório oscila.
Se um dia eu for parado com um documento atrasado pelo próprio governo e eu receber um convite de saída do país voluntário, como fica meu patrimônio se eu investir um tijolo aqui? Questiona. 2 modelos de hotelaria. Antes de optar por voltar ao Brasil e desinvestir em Portugal, os dois estudaram a fundo o setor, e é aí que suas leituras se completam. Para Leandro, a burocracia portuguesa cria uma barreira de entrada que penaliza o pequeno empresário. As exigências para transformar uma casa em alojamento local seriam as mesmas impostas a uma grande rede. Eu já estou competindo pequeno com quem é gigante, afirma. No Brasil, argumenta, programas como MEI, microempreendedor individual, permitem começar informal e ir se formalizando aos poucos. Cíntia reforça o ponto pela ótica do pequeno empreendedor. O grande tem uma mega estrutura, ele consegue se desenvolver, e o pequeno enfrenta muito mais desafios, porque eu acredito que não há esse incentivo ao microempreendedorismo, diz. Na experiência do hóspede, o casal enxerga uma hotelaria europeia que investe mais em estética e patrimônio do que em relacionamento. Negócio é relacionamento de pessoas, resume Leandro, que vê uma vantagem nos pequenos alojamentos brasileiros. O exemplo que ele dá é o de uma casa hipotética no interior de Minas Gerais, administrada por uma senhora que serve a receita de família. Essa informalidade permite que esses micronegócios floresçam mais no Brasil, com menos estética, menos luxo, mas com mais pessoalidade, destaca. Cíntia acrescenta que sentiu um mercado averso a mudanças. Se você tentar inovar demais, isso não é bem visto, segue-se sempre um padrão, observa. Ela relembra o dia em que antecipou a necessidade de uma hóspede que chegava com uma criança pequena e muitas malas. A cliente se sentiu acolhida e surpresa, diz, por não estar acostumada com aquele tipo de atendimento. A diferença para eles também está no hóspede. O turista europeu, avalia Leandro, procura sobretudo sol e clima. O Algarve é a praia dos ingleses. Já o brasileiro, diz Cíntia, busca o pormenor, ele quer vivenciar. Quer saber qual é o prato principal aqui em Aveiro, pois quer experimentar. Leandro sintetiza a escolha entre os dois mundos. Quem quiser experimentar o novo e a modernidade, o continente americano. Quem quiser experimentar história e tradição, o continente europeu. De volta para a minha terra no Brasil, o casal pretende ampliar a operação que nunca fechou as portas, a Pousada Belém, em Campina Grande, na Paraíba. Imóveis do grupo, antes destinados a aluguel de longa duração, passarão a alojamento local por temporada. Cíntia lembra ainda dos programas de incentivo ao pequeno empreendedor, como Mulheres Empreendedoras, que ajudam a fomentar o turismo na região. Leandro cita o Fungetur, Fundo Geral do Turismo, linha de crédito subsidiada pelo governo federal para o setor. Reconhece que os juros brasileiros são mais altos, mas afirma que o crédito é muito mais farto e que o retorno tende a ser mais rápido. O retorno do negócio é muito mais rápido no Brasil porque o investimento é mais baixo, assegura, onde o dinheiro é cidadão. No balanço final, Leandro diz que o fator decisivo para o retorno ao Brasil não foi o câmbio nem os juros, mas a documentação, item que, segundo ele, deixou por último de propósito. Sem um status de cidadão definido, o próprio negócio fica em risco. Se eu trabalhei no Brasil para conquistar aquele patrimônio e venho investir em Portugal, se eu não tenho essa cidadania plena, eu não vou trazer meu recurso de lá para cá e ficar em dúvida. Então, isso limita os negócios, afirma. É essa lógica que o faz apontar o Brasil como destino do capital. Lá, argumenta, o dinheiro tem identidade. Eu já tenho nome, histórico, patrimônio, documento, enfatiza. E assim os euros que atravessaram o Atlântico para virar um alojamento em Aveiro voltam para Paraíba, fechando sobre si mesma a frase que resume a decisão do casal. Não vou investir meu dinheiro onde meu dinheiro não é cidadão pleno. Muito tempo para poder fazer vídeo essa semana e essa semana não consegui mesmo gravar. Eu pretendo trazer novos vídeos aqui, como os vídeos antigos, mostrando Portugal, saindo, fazendo as coisas, mas eu não tive tempo, gente. Infelizmente não deu, porque para fazer uma gravação leva tempo, você precisa ter dinheiro, né, para poder ir nos lugares para poder filmar, né? E tudo isso também, tempo que você precisa ter para isso.
Eu tô falando com vocês aqui e lavando louça, porque eu preciso até conversar com o senhorio, que eu preciso pedir pra ele colocar uma máquina de lavar louça aqui, ou pelo menos ver se consegue instalar isso, porque de fato não dá. Muita louça pra lavar e a gente não precisa estar lavando louça sempre, uma vez que tem máquina de lavar louça, né? Então, eu não comprei porque aquela portátil aqui não dá pra colocar. Não dá pra colocar aquela portátil, então eu vou pedir pra ele colocar aqui na entrada, né? Eu compro uma, enquanto eu estiver morando aqui nessa casa. Essa situação, acho que as pessoas precisam entender uma coisa. As pessoas precisam entender que Portugal não está desesperado por ninguém, gente. Vocês agem de um jeito como se Portugal estivesse desesperado, como se Portugal estivesse em desespero para poder receber pessoas ou conferir as pessoas aqui. Ah, porque eu não vou mais querer morar em Portugal. Ah, porque eu não vou investir meu dinheiro em Portugal. Ah, porque eu não vou fazer isso. Ah, porque eu não vou investir meu dinheiro aqui, não sei o que, Vocês acham mesmo que eles estão preocupados com isso? Com tanto de gente querendo vir morar aqui em Portugal, com tanto de gente que já está morando aqui e com tanto de gente que chegou e não para de chegar. É assim, gente, se os brasileiros não querem morar em Portugal mais porque mudou as leis, acham que não vale a pena, isso é um problema deles, porque o que tem mais é gente querendo vir morar aqui. E mesmo com essa alteração de lei, tá? Muita gente está tirando visto, muita gente está dando jeito para vir morar aqui, mesmo com essa situação, gente. Mesmo com essa situação, as pessoas estão vindo morar aqui. Não sei de onde que as pessoas tiraram que as pessoas estão desistiram, não querem mais morar, ou que não vão querer. Se vocês não querem, o problema é de vocês, que vão perder a oportunidade. Ah, porque eu não vou investir meu dinheiro em Portugal. Então investe em outro lugar. Ninguém tá te obrigando a investir aqui, né? Agora, por que tem que ficar falando? Por que tem que ficar fazendo isso? Sabe, gente, eu acho que existem algumas pessoas que elas não percebem uma coisa. Essas pessoas, elas vivem mesmo, sabe, em querer ficar fazendo certas coisas. Eu acho isso ridículo. Se você não quer morar em Portugal e você vai morar em outro país, que seja, meu amigo. Vai viver sua vida, seja feliz, entendeu? Agora, não vai resolver ficar falando esse tipo de coisa, ficar fazendo esse tipo de coisa, sabe? Eu vejo que tem muito brasileiro que está insistindo mesmo em querer achar que tem direito de optar na política ou nas decisões do país dos outros, entendeu? Cara, se eles decidiram isso, se eles decidiram que vai ser assim, o que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada, né? Agora, se vocês não estão satisfeitos, vão morar em outro país, vão buscar outra forma de vida. Agora, ficar criticando ou ficar falando esse tipo de coisa, eu acho isso uma grande besteira, porque eu nunca vi, olha, eu realmente estou horrorizado, eu nunca vi tanta reclamação, tanta gente falando, tanta reclamação de Portugal, porque Portugal é isso, porque Portugal é aquilo, porque Portugal não vale a pena, porque Portugal não sei o que, porque Portugal não sei o que lá. Só que a grande maioria das pessoas que estão fazendo isso é tudo gente que não veio para cá com visto, tudo gente que não tem dinheiro para poder pagar visto, tudo gente que não tem condição nenhuma, a grande maioria. E os que têm condições, que estão falando isso, é porque essas pessoas não querem mais ter que esperar os tal 7 anos, né? As pessoas queriam vir morar aqui, mas queriam a nacionalidade. Como não tem mais nacionalidade, as pessoas agora estão descendo o pau em Portugal, né? Porque não tem nacionalidade, então não vale a pena morar. Ué, mas então vocês queriam o quê? Vocês queriam morar aqui ou vocês queriam a nacionalidade? Enfim, gente, é muito complicado mesmo toda essa situação. Eu acho que as pessoas, elas não pensam que imigrar não é assim. Imigrar não é só eu querer sair do Brasil, morar em Portugal e só querer nacionalidade. Tem que ver tudo o contexto de tudo. As pessoas, elas não pensam nisso. As pessoas, elas só pensam em vir morar aqui, né, e querer nacionalidade e acabou, né? E se não tem nacionalidade, vão para a Espanha. Só que a Espanha, na minha opinião, tá pior do que Portugal. Essa bagunça toda, com essa situação que a Espanha ficou, um monte de imigrantes, precisam encontrar uma bela de uma situação bem pior do que Portugal e se não tomar cuidado, pior até do que o Brasil. Só que aí é um problema de vocês. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí nessa reportagem? Deixa aí o seu comentário. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, que eu vou continuar aqui lavando a louça, tô arrumando a bagunça aqui de casa e não consegui, gente, filmar. É um vídeo amador mesmo. Deixo aí para vocês comentarem o que vocês acham sobre tudo isso. Até já!